Olá, meus amigos, seja bem-vindo para mais um vídeo. Quero te agradecer você que tem inscrito no canal, dado likes e enviado nosso vídeo para algum amigo, algum parente fora. Muitíssimo obrigado. Meus queridos, quero falar hoje sobre gladiadores. Quero contar a história de um grande gladiador, um dos maiores. Quando fala em gladiador, existe diferença entre um gladiador e de um guerreiro. Um dos maiores guerreiros do passado era um grego chamado Aquiles, que morreu na cidade de Troia. Gladiador diferente. Gladiador era pessoas que eram presas, se tornavam escravos, eram treinados, e os gladiadores geralmente morriam com 2 anos. Mas os campeões, aquelas pessoas que sobressaíam, que tinham a técnica para lutar, técnica para matar, que se tornavam campeões, isso foi poucos. Esses morriam com 10, 15 anos e às vezes adquiria até liberdade por ser campeão. Ele poderia lutar bastante tempo, em determinada época, entendeu? Algum romano poderia conceder para ele liberdade, algum cônsul, alguma pessoa importante de Roma. O gladiador mais famoso de todos os tempos foi Espartacus, porque Espartacus ele lutou 2 anos contra Roma. Então o registro dele é notável. Vários registros foram feitos sobre Espartacus, ele é um dos mais famosos. Espartacus, Crixus foram gladiadores muito campeões e foram famosos. O gladiador que eu quero contar a história dele, ele foi um dos maiores campeões de Roma na época de Júlio César. Na época que Júlio César era cônsul de Roma, Roma tinha um gladiador chamado Tirano, que foi o maior campeão. Nessa época de Júlio César não existia esse coliseu moderno, não. Existiam as arenas de luta, mas não era uma coisa moderna igual o Coliseu, não. E Tirano, ele era de Chipre, mas era escravo e por isso foi vendido para a arena de gladiadores, treinou e se tornou um grande campeão. Ele era o melhor lutador, ele não precisava de arma para abater seus inimigos dentro da arena, de tão técnico, de tão especial como lutador ele era. Uma certa ocasião, Júlio César, cônsul de Roma, estava assistindo uma luta dele e percebeu tanto que ele era importante e lutador. Ele lutou com 5 pessoas e venceu com os 5. Júlio César ficou admirado com aquilo e chamou ele para ser seu segurança. Então agora Tirano, apesar dele como gladiador campeão, ele tinha esposa, tinha filho, ele tinha uma casa, mas agora ele não morava mais numa vila de escravos. Agora ele tinha uma casa em Roma. Ele era o segurança de Júlio César, um dos maiores lutadores. Ele, como segurança de Júlio César, capaz de falar que quando Júlio César foi assassinado, os senadores que calcularam a morte de Júlio César foram muito inteligentes. O que eles fizeram? Eles fizeram um projeto para tirar Tirano de perto de Júlio César e tirar Marco Antônio também de perto. Marco Antônio era o segundo, depois de Júlio César. Marco Antônio era um general que era o segundo. O que eles fizeram? Eles raptaram o filho do Tirano poucas horas antes. Com isso, a esposa de Tirano comunicou ao Tirano que seu filho tinha sumido e Tirano saiu em busca de seu filho. Exatamente 1 hora antes que tinha uma reunião, isso foi no ano 44 a.C. Exatamente 1 hora antes que Júlio César ia apresentar ao Senado os projetos de lei
que ia favorecer muito o povo de Roma e ia atrapalhar um pouco os senadores. Ia prejudicar os ricos, os nobres, mas ia abençoar toda a população de Roma, que amava Júlio César demais da conta. Eles, sabendo daquele projeto, o que eles fizeram? Gente, nós vamos ter que matar o Júlio César. O povo ama ele demais, mas nós vamos ter que matar ele. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro nós temos que tirar o tirano de perto e tirar o Marco Antônio de perto. E o projeto deu certinho, porque eles raptaram, eles pagaram alguns escravos, escravo gladiador, né? Para raptar o menino no mercado. Na hora que o tirano foi atrás do seu filho, que Júlio César estava subindo para o Senado, um outro senador chamou Marco Antônio, falou: general, eu preciso conversar com você um minuto. E levou Marco Antônio para uma outra sala, para um outro lugar. Então, Júlio César ficou sozinho no meio daquele Senado. Aquele Senado onde tinha vários senadores ali que estavam todos com faca para matá-lo. Isso foi no ano 44 a.C., no dia 15 de março. Júlio César tomou 27 facadas. Mas quando o tirano conseguiu recuperar seu filho, matar aquele gladiador, um gladiador falou com ele assim: você recuperou seu filho, mas Júlio César, uma dessas, já está morto. Aí ele percebeu o que tinha acontecido, ele montou no cavalo e saiu correndo para o Senado, mas muito rápido. Quando chegou lá, só estava Júlio César caído, dando os seus últimos suspiros. Júlio César foi e pediu para o tirano: cuida do meu sobrinho Otávio Augusto, vai à casa da minha irmã e cuida dele. E morreu. Como o tirano se tornou um grande homem em Roma, um homem respeitado, agora não era escravo mais, ele era um segurança, ele era um homem importante, ele amava Júlio César. Júlio César deu ele uma casa em Roma, não na vila de escravo, ele tinha uma casa separada, ele via igual como um romano, com muito respeito. E Júlio César fez esse pedido para ele. O que ele fez? Ele montou no cavalo, foi até a casa da irmã de Júlio César, chamava Átila, e falou com ela: Júlio César foi assassinado e eu tenho que proteger seu filho Otaviano Augusto, que é na época um jovem de 17, 18 anos. Então a mãe falou: vai com ele aqui, vai com ele correndo. E ele foi e começou agora a trajetória para proteger Otaviano Augusto. A primeira coisa que ele fez foi até a sua casa, pegou sua esposa, pegou seu filho e falou assim: vai, pega um navio para Chipre, vai para Chipre, que eu vou ter, me aguarda lá, porque eu não sei quanto que eu vou aparecer, mas eu vou aparecer. E começou a fugir pela Itália, protegendo Otaviano. E nisso, os seus conspiradores de Roma, o Senado, mandou os seus mercenários atrás para matar Otaviano. Se não fosse o tirano, teria conseguido. O tirano conseguiu fugir com ele por um lugar, eles mandavam assassinos atrás, ele matava, ia para outro lugar. Ficou viajando pela Itália, fugindo. Mas, quando foi no ano 31 a.C., depois de muitos anos fugindo, Otaviano Augusto estava lá na Itália, num determinado local, e Marco Antônio agora, junto com o Senado, Marco Antônio, que era o grande amigo de Júlio César, queria o poder, porque depois que Júlio César morreu, não teve ninguém no lugar dele, porque Roma virou uma bagunça. O povo revoltou, matou alguns senadores, e ninguém queria governar Roma, porque ninguém queria ser cônsul, porque não conseguia dominar. As legiões estavam espalhadas, divididas, e estava uma bagunça. Por causa dessa bagunça, Marco Antônio se reuniu com alguns senadores para traição e descobriu que um lugar onde estava Otaviano Augusto, só que Otaviano Augusto tinha achado uma legião perdida de Roma, uma legião que estava espalhada
ele uniu-se à legião e ficou aguardando Marco Antônio com o seu exército. Pois Marco Antônio com o seu exército veio muito maior que aquela legião que estava com Otaviano Augusto e Tirano. Mas acontece que muitos soldados que estavam do lado de Marco Antônio gostavam muito de Tirano, porque Tirano, no período que ele ficou como soldado de Roma, né, cuidando de Júlio César, ele fez amizade. Quando eles chegaram lá e viu que Tirano estava protegendo Otávio Augusto, muitos soldados ficou contra o próprio exército de Roma e lutou contra Marco Antônio. Marco Antônio morreu ali. Aí o Senado foi agora e aceitou que Otaviano Augusto, declarado imperador, porque existia um testamento onde Júlio César tinha nomeado Otaviano, seu sobrinho, como seu sucessor. Aí o Senado teve que aceitar aquilo, porque ele tinha o anel de Júlio César e tinha esse testamento. Ou seja, se não fosse Tirano, o imperador Augusto, que começou seu império, essa guerra foi no ano 31, mas ele só assumiu mesmo em Roma como imperador no ano 27 a.C. Ele ficou 4 anos fazendo umas lutas com suas legiões, conquistando alguns lugares, mas quando foi no ano 27, o Senado foi e viu que não tinha jeito, que Roma estava uma bagunça, estava uma confusão, aí entregou o poder para Augusto no ano 27 a.C. Mas isso tudo por causa de um homem que era um escravo, que se tornou gladiador, de gladiador se tornou campeão, e de campeão se tornou segurança de Júlio César, mas na verdade ele foi segurança mesmo, foi do sobrinho de Júlio César, que começou a ser imperador no ano 27 a.C., foi até no ano 14 da era cristã, foi quase 45 anos de imperador. Fez aliança, deu muitos cargos para os senadores, que sabia que os senadores sempre ia haver traição, sempre matava. O que ele fez? Ele pegou várias nações e deu o Senado para governar. Aquela troca política, e ele teve um reinado de paz. Fez alguma aliança com algumas tribos, exigiu alguma coisa de troca, e no período de Augusto não teve assim grande guerra não. Mas se ele não dá alguns cargos para o senador, ele teria sido morto. Otaviano Augusto foi protegido por um segurança que não era nada mais, nada menos que há uns anos atrás era o quê? Era um gladiador que tinha sido escravo. Eles não importavam muito de registrar, Roma não importava muito de registrar gladiadores, porque só os campeões que tinham seu nome escrito e registrado. Mas Tirano e outro gladiador muito importante, foi muito depois disso, foi já no ano 41, na era cristã, foi já um gladiador importante, foi Narcísio, que era um gladiador campeão, que treinou Calígula para ser lutador, mas Calígula estava treinando, mas não tinha honra, e Narciso o matou com a ajuda do Senado. Calígula foi imperador 4 anos, do ano 37 até o ano 41. Mas no ano 41 foi um gladiador campeão. O senador deu para ele uma espada, ele sabia onde Calígula estava e foi lá e matou Calígula. Foi também um grande campeão. Mas Tirano prestou um serviço de segurança dos melhores do mundo. Protegeu um jovem durante vários anos contra vários assassinos. E esse jovem se tornou imperador e foi imperador de Roma muitos anos. Mas o gladiador mais famoso que já existiu é Espartacus. Obrigado.